Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O conteúdo de hoje o que me inspirou a gravar hoje foi uma árvore, acreditam? Inclusive ela está bem aqui na minha frente e tem uma história assim que eu acredito que pode mexer com você, assim como mexeu comigo. Eu vou mostrar para vocês primeiro como que está essa árvore e vou contar o motivo dela ter me inspirado a gravar esse vídeo. Bom, e o que será que eu quero falar com isso, sobre essa árvore e o que ela falou comigo? A história dessa árvore, ela começa quando eu comecei a morar nessa casa. Essa árvore não é nossa, é do nosso vizinho ao lado. E ele, infelizmente, faleceu. E esse é o motivo da árvore estar naquele estado em que eu mostrei para vocês. Esse senhor, ele cuidava do seu quintal, cuidava dessa árvore com muito carinho, que inclusive todos os anos essa árvore estava cheia de frutos. Esses frutos que eu mostrei para vocês que estão pretos, já secos, eles eram amarelinhos, saborosos, era mesmo uma fruta boa de se comer e de admirar, porque a árvore ficava toda amarela. Mas no momento a árvore ela tá mesmo seca, os frutos estão secos. Acredito que essa árvore morreu junto com o senhor, o seu dono, porque ele deixou de cuidar, né? Ele ficou doente, não cuidava mesmo da árvore. Isso fez com que não dessem frutos no momento certo. Talvez no ano que vem, se cuidarem dela, ela possa dar frutos, os frutos que davam antes e que a gente podia apreciar e que realmente era bom. Mas no momento, né, como não há mais um cuidador, ela se encontra ali abandonada. Acredito assim que realmente eu não sei se ela pode dar frutos, acredito que somente se cuidar. E isso refletiu na minha vida, porque às vezes eu esqueço de cuidar de mim e sei que, além de me afetar, isso afeta quem tá do meu lado. E ultimamente a minha vida não tá numa das situações melhores. Eu já estive em momentos melhores da vida, mas eu acredito que para tudo tem um propósito e eu tô aprendendo muito na situação em que eu estou. São muitas provações mesmo, eu estou passando num período de provação e eu acredito que Deus está me dando muita força para prevalecer. Para quem não sabe, eu casei nova, assim, ao ver do mundo, eu casei nova. Eu tenho 21 anos, casei com 21 anos e casei fora do meu país de origem. Atualmente eu moro em Portugal e no momento, junto com o meu esposo, nós estamos morando na casa dos meus pais por conta de situações em que no momento nós precisamos estar aqui. Eu acredito que eu esteja passando mesmo por uma limpa espiritual. Deus ele está trabalhando muito na minha vida. Eu estou passando por uma mudança mesmo. E são tantas coisas que acontecem que, olhando para essa árvore, isso reflete muito, porque eu preciso cuidar de mim, porque eu posso morrer por dentro e afetar quem está do meu lado. E a pessoa que está do meu lado, ela também pode morrer junto comigo. Tem um versículo que está escrito lá em Provérbios 4:23, que diz assim: Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E esse versículo é realmente poderoso. Eu lembro que eu era uma pessoa muito mais sonhadora. Eu sonhava com muitas coisas e muito além. No momento eu também ainda sonho muito, mas
eu acredito que eu amadureci nessa questão porque antes eu sonhava, pedia a Deus, esclarecia para Ele os meus sonhos, e um deles foi, por exemplo, sair do meu país. E eu consegui realizar, graças a Deus, porém eu não tive o discernimento de pedir a Deus o discernimento das palavras que estava saindo da minha boca em relação aos meus sonhos. Porque eu pensei que seria tudo mil maravilhas, que sair do país era simplesmente sair do país, morar fora, morar na Europa era uma coisa assim maravilhosa, tudo perfeito, como mostra na internet. Outra realidade, mas eu pensava que seria uma realidade assim maravilhosa, sabe? Assim, como contos de fadas, como muitas das pessoas, influencers digitais que moram fora mostram aquelas maravilhas, mas não é assim exatamente. Eu ainda estava numa mente que precisava amadurecer para saber como que funciona a vida. Mas também como as coisas acontecem, para tudo tem um propósito e Deus ele tá me ensinando muitas coisas nesse lugar. Quem me conhece sabe que lá no Brasil eu tinha uma vida bem mais agitada. Eu estudava, eu trabalhava e também eu fazia aula de dança. Eu tive um longo período na dança e é uma das minhas paixões, inclusive. E no momento eu não posso praticar dança porque aqui em Portugal se trabalha muito e é a minha realidade. Eu trabalho num emprego que são 2 horários e é muito complicado eu ter um tempo para dedicar em alguma atividade. Eu tenho uma pausa na tarde e eu largo muito tarde à noite. Então na tarde eu tenho 3 horinhas. E é o momento em que eu organizo as minhas coisas de casa, porque no momento a minha realidade é estar casada e graças a Deus meu marido me ajuda em muitas coisas nas atividades de casa, mas o momento em que eu posso cuidar do nosso lar é nesse período da tarde. Claro que eu posso acordar muito mais cedo e ser como uma mulher de provérbios, né, que acorda de 5 horas da manhã, como é, muitas mulheres idealizam ou fazem vídeos assim. Eu gostaria mesmo de ter essa disposição de acordar muito cedo. Eu acredito que isso seja um hábito também, mas no momento eu sou péssima para acordar de manhã, para ser bem sincera, assim, não funciona nada. Mas também, como eu saio tarde do trabalho, o meu marido também às vezes sai muito tarde, eu não consigo dormir muito bem à noite, então é um pouco complicado para acordar de manhã. Enfim, já até me perdi no que eu tava falando. E o momento que eu tenho mesmo para cuidar das tarefas de casa é nesse período à tarde, nessas 3 horinhas em que eu posso fazer o almoço do meu marido para o outro dia, porque ele leva comida de casa, não come fora. Eu como fora, no lugar onde eu trabalho, e eu preciso fazer algumas coisas, né? Cuidar das nossas tarefas para deixar tudo pronto para quando nós chegarmos do trabalho, ficarmos sossegados, um pouco sossegados, sabe? Descansar um pouco para começar o outro dia. Porque essa é a realidade aqui, morando fora da nossa zona de conforto, porque nós estamos ainda construindo o nosso império, estamos começando do zero, literalmente do zero. E a gente tem que ter muito cuidado, porque assim como fala lá em Mateus 12:34, a boca fala daquilo que o coração está cheio. E antes eu era uma pessoa que tinha um coração muito cheio de desejos, sonhos inimagináveis. E eu falava, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas coisas que a gente pede tem que ter o discernimento porque as coisas não acontecem exatamente como a gente quer. Deus, a gente pode ser tão insistente, isso até tem uma passagem na Bíblia sobre a nossa insistência. Nós, às vezes, somos tão insistentes, tão insistentes, tão insistentes naquilo que Deus ele nos dá, mas ele nos dá pra gente aprender com aquela situação.
porque nós insistimos tanto. Ele é pai, ele dá aquilo que a gente quer, mas é pra a gente aprender também com aquilo. E a gente tem que ter muito cuidado, por isso que é preciso pedir o discernimento a Deus. Eu pedi tanto para sair do meu país, que eu estou numa realidade que eu não imaginava. Eu realizei esse desejo, esse sonho que eu tinha, mas eu não estou na realidade que eu imaginava que estaria, porque as coisas não aconteceram exatamente como eu queria. Eu ainda tenho muitos sonhos e desejos e imagino como que eu estarei lá na frente, mas eu sei que eu preciso ainda caminhar. A vida não é uma corrida, é uma caminhada. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque a nossa boca, ela tanto pode amaldiçoar como abençoar, assim como Jesus fez lá, que está escrito nos evangelhos, acredito que de Mateus e Marcos, em que Jesus ele amaldiçoou uma figueira. Então, nós temos que ter o discernimento do que nós falamos e pedir a sabedoria divina a Deus, porque nós podemos amaldiçoar ou abençoar. A gente tem muito poder sobre as nossas palavras e a nossa boca, a nossa língua tem um propósito. Tudo isso feito por Deus tem um propósito. Então, nós não estamos aqui em vão, as coisas acontecem no seu determinado tempo. Nós precisamos ter calma, paciência, inclusive até na paciência. Muitas das vezes nós pedimos a Deus por paciência, Ele nos dá provações para vencer e adquirir a paciência. Então, nós temos que ter o discernimento, pedir a Deus primeiramente o discernimento para saber o que nós estamos pedindo e ver as circunstâncias da vida. E é isso, eu espero que vocês tenham guardado essa mensagem no coração, espero que tenham edificado a vida de vocês, assim como eu estou aprendendo muito e amadurecendo nesse processo, nessa minha caminhada, pedindo a Deus forças, porque eu também preciso focar aqui no YouTube, eu quero passar o meu conhecimento para vocês e tentar me conectar mais com as pessoas, porque eu sei que a era digital ela vai crescer muito e eu sei que é a partir daqui que eu vou conseguir passar e pregar e fazer aquilo que Deus tem me chamado para fazer. Então, guardem essa palavra no coração de vocês e eu espero que vocês vivam as maravilhas de Deus e tenham discernimento com todas as palavras que vocês vão falar daqui pra frente, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Não deixem de comentar, me dar ideias de vídeos, falar o que mais edificou vocês com essa mensagem, deixar um gostei e se inscrever no meu canal também. Compartilhem também se esse vídeo agregou alguma coisa na sua vida, tá bom? Fiquem com Deus.